Olá, o vídeo de hoje é sobre o Excel e os gráficos do MU e do MUV. Então, para quem já está em sala de aula comigo, eu já expliquei como usar o Excel para fazer os gráficos em MU e MUV. E aqui está um resuminho do que eu já falei, do que eu já expliquei, para que você possa usar sozinho em casa. Então, as operações no Excel, elas vão ter símbolos diferentes, tá? Algumas delas, né? A multiplicação, a gente utiliza o asterisco, a divisão, a barra, a adição e a subtração, o mais e o menos, sem problemas, é o mesmo sinal. A potenciação, o acento circunflexo, e a radiciação, o acento circunflexo, e entre parênteses, 1 sobre o índice da sua raiz. Se a raiz é quadrada, esse número é 2. Se a raiz for cúbica, é 3 e assim por diante. Então, daí aqui tem os exemplos, né? Então, para multiplicação, no lugar do vezes ali, você vai colocar o asterisco. No lugar da divisão, a barra. Da potenciação, vai utilizar o acento, tá? Da raiz quadrada, vai utilizar o acento e entre parênteses 1 sobre o índice 2, já que é raiz quadrada. E aqui o genérico, né, para qualquer raiz que você queira tirar, você vai utilizar o mesmo processo. O número que você quer tirar a raiz, o acento circunflexo, abre parênteses, 1 sobre o índice ali da tua raiz quadrada. E aperta o Enter. Estão vendo que aqui está todo em vermelho aqui, ó, igual, 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 igual. Sempre começar as operações em Excel com o sinal de igual. Tá? Se você não colocar o sinal de igual, ele não vai fazer a conta, ele vai assumir que isso aqui é algo de texto e ele não vai mostrar a conta para você. Quando você coloca o sinal de igual, coloca a conta escrita direitinho, com os caracteres que ele usa para fazer as operações e aperta o Enter, ele automaticamente mostra o valor daquela continha para você. Então, antes de você fazer o gráfico e tudo mais, abra a tua planilha em Excel e coloque lá essas continhas simples, que você já sabe qual é a resposta, para você ver como é que funciona, para você ter isso em mente melhor, antes de você fazer o gráfico, tá? Daí aqui tem alguns exemplos com as funções horárias do MU e do MUV. Nós já fizemos em sala, então, os gráficos do movimento uniforme, que são basicamente uma função de primeiro grau, são uma linha reta. Então, eles são fáceis de serem feitos à mão, sem problema nenhum. Tem que ter 3 pontos nos gráficos de função de primeiro grau para você conseguir traçar a linha reta. E a diferença com relação ao gráfico da posição versus o tempo para o movimento uniformemente variado é que aqui você vai ter que ter 5 pontos no mínimo para que você consiga ver a parábola se formando. Já que nesse gráfico da posição você vai ter uma parábola e não uma linha reta. E daí aqui embaixo tem um exemplo escrito no Excel. Então, se eu tenho a equação do movimento uniforme, x, posição final, igual, posição inicial 10, menos 2t, velocidade vezes o tempo, isso daqui, o que está depois do sinal de igual, é que eu vou digitar dentro do Excel. Então, começo com o sinal de igual, 10 menos 2, e esse 2 aqui está multiplicando o tempo. Então, tem que ter o asterisco, e daí o valor do tempo. B1 é esta célula aqui aonde você digitou o 0, ou digitou os tempos que você vai utilizar para fazer a conta. Então, quando você não vai digitar B1 aqui, você vai clicar na célula onde está o valor que você precisa, e daí ele vai aparecer automaticamente aqui. Terminou de escrever a tua equação, digita Enter, e no lugar dessa equação aqui vai aparecer direto o valor da tua conta. Daí ela nessa célula onde você digitou a equação, não aparece mais a equação, aparece direto o resultado da conta, tá? A mesma coisa aqui, a equação é um pouco maior, mas o jeito de fazer é a mesma sequência. Sinal de igual, menos 5, porque o menos é o sinal desse número que está aqui na frente, da posição inicial, mais 20 vezes t, 20, asterisco, B1. O que é B1? É o 0. É essa célula onde está o tempo que foi digitado.
mais 2 vezes o asterisco de novo, abre parênteses, B1, tá? Elevado ao quadrado. Então, B1 de novo, o 0 ali no caso, elevado ao quadrado. Então, acento circunflexo e o 2, fecha parênteses. Por que o parênteses aqui? Porque se eu não coloco o parênteses, ele vai fazer... ele às vezes faz a ordem inversa aqui da operação que eu preciso. Ele multiplica o 2 pelo B1 e depois ele pega e eleva ao quadrado. De software para software, às vezes tem uma diferença. Em algumas versões antigas, quando você não utilizava o parênteses, ele fazia essa troca de operações. Ele fazia a multiplicação primeiro e depois ele fazia a potenciação. Nos que a gente tem instalado ultimamente, nas atualizações do Excel, ele já faz primeiro a potenciação para depois a multiplicação. Mas, como você não sabe se essa tua versão está atualizada o suficiente ou não, se ela tem ou não essa diferenciação com relação à potenciação e à multiplicação, porque são 2 multiplicações, né? Então, você coloca o parênteses para primeiro fazer aqui o elevado ao quadrado e depois multiplicar pelo número que está na frente. Apertou Enter, some toda essa equação que você digitou e aparece só a resposta dela, tá? Então, sempre clicar na célula para usá-la na equação. Então, vou clicar na célula onde tem o valor que eu quero substituir na minha equação, para que ele apareça aqui nos locais onde ele tem que ser substituído. Beleza? Daí aqui tem um print da tela lá do Excel. Eu já vou entrar na tela do Excel mesmo, com um gráfico já feito de movimento uniformemente variado. Então, eu coloquei a tabela, coloquei 6 tempos aqui em vez de 5 tempos. Quanto mais tempos você colocar, melhor fica representada a parábola que vai ser desenhada, tá? Esse gráfico aqui, como eu tenho vários gráficos aqui para baixo, ele está num tamanho pequeno. Mas você pode estender ele, puxando, arrastando ele para o lado, clicando em cima e arrastando ele para o lado. Você pode deixar ele maior para que o traço do gráfico fique melhor, mais visível, tá? Ou a tua parábola fique mais visível. E aqui você pode ver, ó, os valores que estão aqui para essa equação. Então, essa equação da posição é 2 mais 4t mais 2t ao quadrado. Então, é isso daqui que foi digitado nessa primeira célula, onde está o 2. Essa primeira célula, se você perceber, ela está marcada aqui, ó, tá? Quando eu clico em cima da célula, aqui nessa parte de cima, aqui na função, ela me mostra o que tem nessa célula. Se tiver só o número 2, vai aparecer só o número 2. Como eu não tenho só o número 2, eu tenho uma fórmula, então essa fórmula vai aparecer aqui em cima, como está aparecendo aqui, ó. Então, está clicado em cima do número 2, e para esta célula você tem uma fórmula atribuída. 2 mais 4 vezes B6, ó, B, coluna B, linha 6, B6, mais 2 vezes, abre parênteses, B6 de novo, acento quadrado. Então, elevado ao quadrado, fecha parênteses. Tá? Então, é esta conta aqui que está sendo atribuída a essa célula. Uma vez que você fez a conta, você não vai repetir ela para todas as outras linhas da sua tabela. Você vai pegar esse quadradinho aqui que está do lado, vai segurar com o teu cursor e vai arrastar ele até o final da tua tabela, até o último número que você colocou. E daí vai aparecer automaticamente todos os valores calculados. Se você clicar em cima de qualquer uma dessas células aqui, vai aparecer esta fórmula aqui, só que em vez de B6, vai mostrar a célula da onde ele pegou o valor. Então, aqui para o 18, por exemplo, vai aparecer a célula aqui, ó, B8, para esta linha aqui. Nos 2 lugares aqui onde tem B6, vai aparecer B8, tá? Uma vez que você fez isso, que você calculou os valores para o seu gráfico, daí você faz o gráfico, tá? Aqui de novo tá mostrando aqui, ó, aumentado o 2 aqui e a fórmula que está associada a esta célula, tá? E aqui a sequência para você poder fazer o gráfico. Então, primeiro você vai selecionar os dados. Então, aqui estão selecionados, ó, tá vendo? Tá colorido, ele vai mostrar o colorido, o que você selecionou. Então, você vai selecionar
as duas colunas ali com o valor do tempo e da posição. Percebam que eu não estou selecionando o tempo e onde está a equação da posição, são só os valores que estão selecionados, tá? Então, só seleciono os dados. Daí, vou lá em cima na abinha, lá você vai estar na aba do início, então vão ter outras coisas aparecendo aqui. Você vai na aba Inserir. Na aba Inserir, você vai ter esta outra aba aqui, ó, Gráficos, que você não vai precisar clicar, porque já vai estar ali. E você vai ter todas as possibilidades de gráficos que você pode fazer com Excel. Então, colunas, linhas, pizza, barras, área, dispersão, que é o gráfico que você vai utilizar para fazer os gráficos de movimento uniforme e movimento uniformemente variado, tá? E outros tipos de gráficos aqui. Então, você pode utilizar essa parte dos gráficos para fazer outros gráficos com equações simples que você tem em outras matérias, tá? Ele não faz só gráficos com equações simples. É que nós, dentro das matérias que vocês têm no ensino médio, só vamos usar o básico do Excel. Então, você não precisa saber usar todas as funções do Excel. Você precisa saber usar aquelas que são necessárias para o que você precisa. Nesse caso em específico, é fazer o gráfico de movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Então, inserir gráficos e o tipo de gráficos, dispersão, tá? Então, uma vez que você selecionou e clicou lá no gráfico dispersão, ele vai mostrar para você o gráfico bonitinho ali do lado, tá? Ele não vai mostrar o gráfico com o título e nem com os títulos aqui laterais, aqui dos eixos. Isso é você que vai colocar, tá? Isso você que pode colocar ali, nomear o seu gráfico e nomear os eixos do seu gráfico. Ele mostra só essa parte aqui do gráfico aqui, sem essas outras partes. Terminou? Daí, se você quiser mudar a cor da linha do gráfico, se você quiser mudar o tipo de gráfico, você pode mudar à vontade. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, esse daqui é o primeiro exercício. Aqui, essa tela já é a tela do Excel. Então, ó, início. Você tem todas essas ferramentas aqui no início. No inserir, você tem lá, ó, os gráficos. Como a minha tela tá reduzida, então ele concentrou todos aqui, em vez de aparecer um do lado do outro, tá? Então, concentrou todos os gráficos aqui, ó, gráfico, dispersão, layout de página, tá? Então, você pode modificar essas coisas aqui, as fórmulas, os dados, revisão, exibição. Então, você tem todas essas possibilidades aqui. Eu vou deixar aberto ali na aba do inserir gráficos ali, tabelas, ilustrações e gráficos, links e textos. Você ainda pode acrescentar um link também, se você quiser, dentro das tabelas do Excel. Quando você tem outros tipos de apresentação ou outros tipos de trabalho que você precise estar citando uma referência que tenha um link, você pode anexar através dessa opção aqui da tua barra. Então, aqui, ó, você tem lá aquele primeiro que eu mostrei ali nos slides, tá? Então, aqui estão os números já calculados. Daí você consegue perceber aqui em cima, nessa barra aqui nas funções, ó, B8 que eu falei. Então, para o tempo 2, B8. Se eu for para o 32 ali, ó, B9, B10, B11. Então, ele pega o valor que tiver aqui. Se eu mudar os tempos aqui para 10, 20, 30, 40, 50, ele calcula automaticamente. Então, se eu vier aqui e colocar qualquer valor aqui e der um Enter, ele calcula o valor com aquele número que está ali, tá? Então, eu vou voltar lá para o 5. Então, se por algum motivo eu queira mudar esse intervalo dos tempos, colocar de 5 em 5, de 3 em 3, de 10 em 10, sem problemas. Você simplesmente seleciona ali e muda. E daí aqui eu vou mostrar para vocês as outras possibilidades de layout. Esse foi o primeiro que eu mostrei ali para vocês. Daí aqui tem um segundo layout sem essas linhas aqui. Isso aqui você escolhe na maneira de representar o teu gráfico. Então, você pode ter as parábolas voltadas para cima. Você pode ter parábolas voltadas com a concavidade delas para baixo, conforme a equação que você tem aqui para resolver, tá? E daí você pode escolher o tipo de gráfico. Então, às vezes eu quero um gráfico que seja mais detalhado, porque eu quero tirar outros valores do gráfico.
outras informações do gráfico. Então eu posso escolher essa opção aqui que tem esse quadriculado aqui para que eu possa tirar outras informações diretamente do gráfico. Outra possibilidade é você fazer os gráficos do movimento uniforme ou os gráficos da velocidade versus o tempo para o movimento uniformemente variado. Então, para o movimento uniformemente variado, a equação é velocidade, que é igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Vai fazer o mesmo esquema. Como é uma linha reta, é uma função de primeiro grau, preciso só de 3 pontos. Então, coloco ali os meus 3 valores de tempo e daí peço para ele calcular. Se eu clicar aqui, vai estar lá a fórmula lá, ó. Igual 4 mais 4 asterisco J6. Quem que é J6? Se eu clicar aqui em cima, ó, tá vendo? Ele me mostra quem que é o J6, ó. Ele mostra que esse J6 é o zero que está aqui. Que aqui está a equação e que aqui é o J0 que eu estou vendo na equação. Posso fazer isso para qualquer um deles, ó. Vou aqui no 12, aqui, ó, no resultado 12, J8. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar da onde ele está tirando o J8. Então, caso você verifique que tem alguma coisa aqui que não está batendo, você pode ir ali na equação e verificar se ele está tomando o valor do local correto. Tá? Então, o legal do Excel é isso, que você tem como estar resolvendo algum problema que você perceba, verificando as células. E daí aqui você também pode escolher o tipo de gráfico que você vai utilizar, tá? O layout do gráfico que você vai utilizar. Então aqui você tem um simples, e daí você tem os dados aqui, ó. Em matemática, esse tipo de gráfico aqui é bem legal, porque daí ele mostra o teu x e o teu y, tá? Mostra o valor de x e y aqui, ó. Então, tempo 0, posição 4, tempo 0, posição 4, ou x e y. Então, eu posso fazer também um gráfico de função de primeiro e segundo grau e pedir dentro dos modelos ali que eu tenho para escolher, pedir um que me mostre os pontos aqui com o par de coordenadas de cada um dos pontos. Também é uma possibilidade que você tem. Aqui outro quadriculado, quando eu quero tirar mais informações do gráfico. Aqui um só com linhas, o outro mais colorido. Então você pode estar alterando esse layout do gráfico conforme o que você precise. Então, se você vai fazer uma apresentação de gráficos, é mais interessante que você deixe eles coloridos, com a linha aqui mais grossa, para que todo mundo perceba e veja bem o que você quer mostrar no gráfico, tá? Então, por hoje é só. Espero que esse vídeo, que esse mini tutorial ajude vocês a fazerem os gráficos em casa sozinhos. E daí só relembrando, você pode usar o teu Excel, pode usar o Excel do seu computador e pode também baixar o Excel no seu celular, no seu smartphone e fazer os exercícios por ele também. Muda o layout do Excel pelo celular, mas as funções que você vai buscar são as mesmas, tá? Gráficos, dispersão, a maneira de digitar a fórmula vai ser a mesma também, utilizando aqueles símbolos para as operações de multiplicação, de potenciação, de divisão. Tomando cuidado com essas coisas, você consegue utilizar o Excel do teu computador ou no teu celular bem sossegado, tá? Até mais então.